Diz assim a palavra do Senhor: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crês. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Primeiro nós buscando, olhando na palavra do Senhor, você não encontra a questão da denominação, porque é uma coisa mais contemporânea, mais próxima de nós, do tempo da reforma. Então não existia essa divisão que nós vemos no dia a dia de hoje, né? Batista, presbiterianos e por aí afora. Você não encontra isso na Bíblia. Então, às vezes, para fazer uma ponte, né, para a atualidade, a gente tem uma certa dificuldade, mas não tem problema. Nós vamos trabalhar nesse sentido. No livro de Atos, nós temos o nascimento da igreja, né? A descida de Pentecostes, o primeiro discurso de Pedro, as conversões, e depois o povo que ia se agregando ao corpo de Cristo, porque ouviam a palavra, via a união, o partir do pão, a comunhão, e iam se aumentando a igreja, ia crescendo cada dia mais. Amém? Então nós temos ali a igreja nascendo, né? A igreja iniciando. E como é que a gente vai ver denominação nisso? Nós temos uma primeira igreja, a igreja na Judéia, onde a maioria dos apóstolos ficavam, e nós temos a igreja que foi até os gentios, através do apóstolo dos gentios, que era Paulo. Então Paulo começa a ir aos gentios, aqueles que não eram da Judéia, do corpo de Cristo inicial, ali onde nasceu a igreja. Então aí nós já temos uma pequena divisão. Não dá para dizer que é uma denominação, não é por aí, não chega a tanto, mas a gente já vê que há uma divisão. Aqueles que pregavam na Judéia, aqueles que trabalhavam na igreja da Judéia, trabalhavam mais com aquele povo da Judéia, realmente, a tradição, Abraão e tal, iam trabalhando mais nesse sentido. E Paulo já trabalhava mais na linha dos gentios, já trabalhando para que eles pudessem entender mais a palavra, amém? No sentido dos gentios. Então a gente já vê essa primeira divisão. Para responder essa pergunta, nós precisamos estabelecer uma diferença principal. Denominação dentro do corpo de Cristo. O que é uma denominação dentro do corpo de Cristo? Seita, e a segunda é seitas e falsas religiões não cristãs, né? Então nós temos aquela divisão principal, nós temos aí metodistas, presbiterianos, luteranos, e nós temos aquelas que não têm nada a ver com o cristianismo, que estão mais para heresias, né? Estão mais para apostatando da fé, na verdade, trazendo coisas que não têm nada a ver com o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso eu escolhi esse texto de Corinto, porque aqui a gente vê uma segunda divisão, né, da igreja, nesse sentido de Apolo, Paulo, uma coisa diferente aqui, que nós vamos já desenvolver. O primeiro ponto que eu quero desenvolver com vocês nessa noite é denominações históricas sérias, aquelas que realmente a gente vê que são de Cristo. Aleluia. Temos os luteranos, que tem a ver com Martim Lutero, que segue os princípios, o entendimento de Lutero. E depois nós temos os presbiterianos, que tem a ver com a denominação presbiteriana, com a forma de governo do presbitério, por isso presbiterianos. E nós temos os metodistas. Os metodistas têm a ver com John Wesley, que criava métodos para trazer a palavra de Deus. Amém? Bem, denominações históricas, como eu estava falando. Então, essa é a primeira linha. Nós temos que entender que as denominações são importantes e interessantes. Na verdade, elas
tem a mesma linha de pensamento principal, que é a palavra do Senhor, como regra de fé e prática. Temos também que a salvação é pela fé e não por obras, para que ninguém se vanglorie. Então nós temos esse sentido principal e não sai muito daí. Tem algumas diferenças, por exemplo, os batistas têm a questão do batismo, né? Nós entendemos que o batismo é por imersão, né? E também entendemos que crianças, aqueles que não têm um entendimento ainda totalmente desenvolvido, então nós temos essa questão principal que nós não saímos da questão da fé principal, de Cristo, do Senhor, da palavra. E essas pequenas divergências têm a ver mais com algumas formas de ver a questão. Mas uns tomam a questão do arminianismo, outros do calvinismo, de como nós vemos a fé. Mas tem pessoas que não entendem isso. Eu lembro de um pastor amigo meu que estava conversando, ele me contou uma coisa que aconteceu, que ele estava com um grupo de teólogos, né, conversando, e essas pessoas chegaram, eram teólogos, não eram neófitos, não eram apenas membros da igreja, mas pessoas de conhecimento, né, de teologia, e essas pessoas chegam e vão conversar sobre teologia, falam, olha, arminianismo, o calvinismo começou a conversar e tal, qual a linha teológica vocês seguem? E aí eles falam, olha, pastor, nós seguimos a Deus, é a Cristo. Esse pastor que é amigo meu, que ele não me autorizou a falar o nome dele, muito educado, na hora não falou, mas disse que pensou e falou, tá, e eu sigo o quê? Satanás, então? Porque um é arminiano, ou calvinista, não tem nada a ver, é uma linha que nós pegamos dentro da teologia. Mas todos nós somos de Cristo, do Senhor, temos como primazia a palavra do Senhor e Cristo ressurreto entre os homens. Esse é o ponto principal da nossa fé. Quero deixar aqui em 1 Coríntios, versículo 12, 13, onde fala assim: refiram-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Porventura, batizamos em nome de Paulo? Então nós vemos essa segunda divisão, uma divisão mais por causa de se agradar mais de um ou de outro. Então nós temos essa segunda questão, dessa segunda divisão, que é uma divisão mais por questão de preferência, uma divisão dentro da igreja que Paulo rejeita, diz que com isso as pessoas estavam perdendo o foco de Cristo e olhando mais para o homem, mais para a pessoa, em vez de para Cristo. Quando ele fala que eu sou de Paulo, porque Paulo fundou a igreja. Então tinha aquela linha mais, ele foi o fundador, foi aquele que trouxe o leite espiritual, que começou tudo. Então aqueles falam assim, não, eu sou de Paulo. Já Apolo era um homem mais capacitado na oratória. Ele tinha uma capacidade de oratória muito grande, coisa que Paulo não tinha. Em Atos 29 fala, estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Paulo pregando, ele pregava tanto, falava tanto, dizia tanto, que o cara dormiu, caiu e morreu. Você vê que a oratória de Paulo não era muito boa, né? Também em 2 Coríntios 10 fala assim, pois alguns diziam, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. A sua palavra é desprezível. Era assim Paulo. Tinha uma palavra escrita muito forte, muito poderosa, mas ele quando chegava, olhava e falava, não, isso aí não é nada, é muito fraquinho. Mas além da palavra que Paulo trazia, ele trazia poder de Deus. No caso desse jovem que caiu do terceiro andar, que morreu ali, ele orou e Deus operou e ressuscitou aquele jovem. Então não era só palavra, mas poder de Deus. Havia essa diferença. Mas tinha alguns que falavam, não, eu sou de Apolo. Apolo já tinha uma oratória boa, mas ele não tinha muito conhecimento da palavra do Senhor. Olha o que fala em Atos 18, 24 e 26. Quando isso, o judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras, foi instruído no caminho do Senhor, com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João, logo começou a falar
corajosamente nas sinagogas. Quer dizer, dá a entender que ele não tinha um conhecimento tão amplo, tão rico como Paulo tinha. E havia aqueles que falam, não, nós somos de Pedro, né, de Cefas, né, trazendo mais aquela questão, não, nós somos lá da igreja, lá do início, lá da fonte, da raiz mesmo, daquele início, nós somos lá de dentro. E porque também alguns de Corinto começavam a duvidar do apostolado de Paulo. Queriam tirar Paulo da questão do apostolado. Paulo não acreditavam no apostolado. E ele defende em 1 Coríntios 9, de 1 a 7, ele começa a defender o apostolado dele. Que ele era apóstolo de Cristo, que ele demonstrava através de tudo que ele estava fazendo, através da igreja, das vidas que ele tinha conquistado para o Senhor, do sacrifício dele como homem, sofrendo pela igreja de Cristo. Então ele confirma o apostolado dele. E havia ainda um outro grupo que falava, não, nós somos de Cristo. Né, como a história que eu havia contado desse pastor, não, eu sou isso aqui, não, nós somos de Cristo. E na verdade a gente vê que essa turma que fala, não, nós somos de Cristo, eram os piores. Era aquela turma, digamos, nos dias de hoje, do reteté. Era só do movimento, aí via demônio em tudo quanto é lugar, anjo em tudo quanto é lugar e tal. E não queriam nem compromisso com Paulo, né, que era o início ali, que trouxe a palavra, nem com Apolo de uma grande oratória, nem queriam também com a igreja principal da Judeia. Mas nós estamos na liberdade, nós somos de Cristo. Diferente de nós, somos à parte. E aí a gente tem essa história, fala, tá bom, então, porque eu sou calvinista, ou arminiano, ou sou continuista, então nós somos de Satanás. Não é bem isso. Né? Nós temos que entender que essas divisões principais são benéficas para nós. Respondendo à pergunta, por que há tantas denominações? Né? Elas são benéficas porque nem toda igreja consegue, qualquer igreja, na verdade, consegue alcançar todas as áreas. Né? O louvor, pregação, estudo. Alguma ela é mais forte, no outra ela é mais fraca. Tentamos chegar a todas, mas não dá para alcançar todas com a amplitude que nós queremos. A nossa igreja tem a questão mais do estudo, da palavra do Senhor. Nós temos a faculdade teológica, temos o nosso pastor ainda doutorado, então temos focado mais no estudo. Então não tem missões, não, tem tudo isso, mas há um foco diferenciado. Amém? Nós escolhemos assim, um foco na palavra, no estudo, no ensino, na pregação. Então, ter diferenças, ter principais ali, não é bom. Na fé, que Cristo é tudo, a palavra do Senhor, salvação pela fé, isso é ruim. Mas essas divisões pequenas de entendimento da palavra não há problema algum. E você busca, logicamente, aquela que vai encaixar melhor. Às vezes tem uma igreja que tem um foco maior no louvor, amém? Então eu gosto de louvor, sou ministro de louvor, vou buscar uma igreja que tem um foco maior no louvor. Antônio, então a nossa igreja aqui, Badel, não tem tanto foco no louvor, eu vou sair da igreja? Não. Às vezes Deus te trouxe aqui para que você seja uma bênção para essa igreja e nos ajude no louvor da igreja. Amém? Mas aí existem igrejas que eles têm o foco unicamente naquilo e não em Cristo Jesus, não na palavra do Senhor. São aquelas igrejas que estão totalmente fora, como eu tinha ouvido falar. Tem aquela que pega do dízimo, é o dízimo para Deus Pai, o dízimo para Deus Filho e o dízimo para Deus Espírito Santo. É o trízimo. Tem outro que, se você é contra ele te amaldiçoa em nome de Jesus, porque estão falando dele. Tem outro que é a favor do aborto, declaradamente que o aborto é tranquilo, que isso é normal, que se não for de Deus, que Deus amaldiçoe ele, mas ele é a favor do aborto. E aí vai uma turma louca que vai diferenciando. Tem aquele que, eu acho que é uma apóstola que tem que, dos pés ungidos, o povo vem na frente, ela fica sentada, aí beija o pé dela para ser abençoada e dá uma oferta. Tem um outro mais louco, eu acho que esse foi o mais louco que eu vi até hoje. Que o cara vai, ora pela pessoa e cospe na boca dela. Sangue de Jesus tem poder. Que é o cuspe ungido. É brincadeira. Então tem essas loucuras. Eu digo, irmão, essas loucuras, por favor, fuja delas. Essas coisas que não têm base bíblica nenhuma. Entendeu? Que não tem fundamento na palavra. Essas coisas assim que não se sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Então, divisão, ter a questão das denominações, é importante, é interessante, é bom, desde que essas divisões não causem problemas dentro da igreja, como eram essas divisões aqui que estava acontecendo em Corinto, que Paulo começa a criticar. Fala, olha,
Cristo está dividido, então. Tem um pedaço para lá, outro pedaço para cá. Somos corpo de Cristo, unidos. Nós não somos divididos. Um corpo não é dividido. Um braço, às vezes, tem inveja da perna, ou a perna tem inveja do braço. Fala, eu estou com inveja do braço, eu vou fazer o seguinte, eu vou tropeçar para ele cair sobre aquele braço e quebrar. Porque eu tenho inveja do braço. Ou então, a perna está com inveja do olho. Eu já sei, eu vou tropeçar, tem um negócio ali que vai cair, ele vai furar o olho. Irmão, não existe isso. O corpo tem que estar unido. Nós somos um em unidade com o Senhor. Um corpo assim, bem ajustado. Não é isso que o louvor fala? Unidos para a glória do Senhor. É assim que deve ser. Mas Paulo fala, tudo que você for fazer, faça com amor. Em Coríntios tem o capítulo de número 13, que Paulo exalta o amor. Fala da importância do amor. Coríntios tinha todos os dons espirituais, segundo a palavra do Senhor, mas faltava muitas vezes amor. Começou a ter divisão também, porque aqueles que tinham dons se achavam mais poderosos que os outros, principalmente aqueles que falavam em línguas. Eu falo em línguas, então eu sou o cara. Eu sou especial, eu sou diferente. Eu lembro uma história também que eu gosto muito de histórias. Eu estava ouvindo o pastor Lucinho Barreto, não sou fã da teologia dele, mas achei engraçada essa história que ele contou. Chegou um irmão e começou a falar, pastor, mas Deus tem que me abençoar. Mas o que está acontecendo? Conversando com ele, falou, olha, eu não peco, eu não erro, eu não faço mal para ninguém, eu não faço aquilo, eu ando certinho, eu sigo a palavra e tal. E o pastor, mas foi falar, tá bom, quarta pessoa da Trindade, senta lá. Ele estava quase como a quarta pessoa da Trindade, esse homem não pecava, esse homem era puro, ele não tinha nem que andar pisando no chão, tinha que flutuar. Todos nós somos pecadores, irmãos. Todos nós somos falhos. Todos nós carecemos da graça do Senhor. Ou você acha que porque chegou um momento que você é consagrado, pastor, você não vai falhar mais? Eu lembro da pregação do pastor Michel, falou, olha, tem dia que eu não me aguento. Não foi, pastor? Você falou, tem dia que eu não me aguento. Tem dia que é bom você nem chegar, quase todo dia. Tem dia que é bom você nem chegar perto de mim para conversar comigo. Meu Deus, mas ele passou misericórdia. Sangue. Não é, irmão, nós somos falhos. Eu ando de carro, às vezes eu estou com pressa, tem umas entregas, tem umas coisas para fazer, tem aqueles medidores de velocidade de 60. Entre um e outro eu corro mais. Eu pequei, me perdoe, mas eu faço isso. Quando eu estou apressado. É um erro, eu confesso, diante da igreja. Eu não consigo andar 60. O Maurício já falou, se é 60, se tem um medidor aqui, e um daqui a 10 quilômetros, eu ando 60, não tem jeito. Amém, glória a Deus por ele não está errado não, quem está errado sou eu. E nós temos que confessar nossos pecados uns aos outros. Entendemos que nós somos falhos. E essas falhas são até interessantes, porque nós deixamos de tirar o foco do pastor. Nós pregamos muito contra a idolatria da igreja católica, mas nós estamos vivendo a pastolatria ao meu pastor. O meu pastor é isso. Irmão, ele é um homem igual a você. Se cortar, sai sangue. Na veia dele não corre que boa, não. Se ele ficar com raiva, ele é capaz de rolar na poeira com você. Mas ele se controla. A gente procura, meu Deus, eu não posso. Não por causa de mim, mas para a glória do Deus que eu sirvo. Amém? Muita coisa a gente não faz, não porque a gente não tenha vontade, mas porque a gente se controla e fala, não, para a glória do meu Deus. Para a honra do meu Senhor. Não por mim. Talvez aquela pessoa que te fez o mal, pisou no teu carro, ele mereça realmente que você apronte com ele. Mas fala, mas o Deus que eu sirvo e pertenço, ele não merece. Amém? Essa é a diferença. A única diferença é essa, é a consciência e o saber que nós somos separados para Deus, para a glória do Senhor. Então Paulo fala isso aqui, em Coríntios 13, como ele se coloca diante do Senhor. Amém? Que o amor é o mais importante de tudo. Os dons há de passar, as profecias, tudo isso vai passar. Dons, línguas, tudo mais vai passar. Mas o amor permanece. Paulo termina essa carta, 16, versículo 13 e 14, falando assim, exortações finais. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor.
É isso que Paulo fala conosco. Devemos sempre agir com amor, com longanimidade, benignidade, domínio próprio. Os frutos do Espírito, eles têm que aflorar em nós. E devemos entender sempre que denominações podem acontecer, pode haver pequenas divisões importantes. Nós temos a nossa Batista, né, a Ordem Batista Nacional e a Ordem Batista Brasileira. Mas nós somos unidos, nós conversamos, nós entendemos. E o mais importante, quando você for procurar uma igreja que tem uma teologia centrada, uma teologia já definida. Existe uma igreja, que não vem um caso dizer o nome, mas quando você vai aqui no sentido Taguatinga, Guará, antes de entrar no Guará, tem uma igreja lá que tem dia que está lá, Hernani Dias Lopes, glória a Deus, bênção pura. Aí no outro dia está Lucim Barreto. Aí no outro dia está o irmão do Reteté. Aí aquele que é membro da igreja fala, vem cá, o que a gente acredita? Nós somos calvinistas? Nós somos o quê? Nós somos continuistas? E aí? Nós seguimos o quê? Então quem está no banco fica louco. E o pastor, depois que vai pregar, ele tem que às vezes desfazer o que o outro pregou. Vira uma salada. Vira uma salada. Uma vez eu coloquei uma postagem com a foto do nosso pastor e falou, olha, um homem que eu aprendi a admirar e respeitar. Não que ele seja perfeito, ele é falho, mas é firme nas suas decisões, naquilo que ele prega, naquilo que ele colocou à igreja. Então nós temos aqui uma teologia definida. E toda a nossa teologia definida, ela influi em tudo. No evangelismo, ele influi no louvor, o nosso louvor é influenciado pela nossa teologia, tudo é influenciado pela nossa teologia. Agora, quando você tem uma igreja que prega uma coisa, prega outra, você fala, e aí, o que a gente... A gente acredita no quê? O que a gente... Fica uma bagunça. Então procure uma igreja que tenha uma teologia definida, uma teologia centrada em Cristo Jesus e na sua palavra. Amém? E você vai crescer em Cristo Jesus. Amém? Para terminar, eu quero deixar aqui capítulo de número 15. Se você puder abrir, eu agradeço. Capítulo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Somos um corpo unido, ajustado em Cristo. Pequenas divisões podem haver, denominações. Mas essas divisões por inveja, por conflitos, essas não podem acontecer. Amém?